Olá, amigos, de volta, professor Guto Aragão, dando continuidade ao nosso sistema imunológico. Bom, o que acontece? O TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido, ele é um tecido que preenche espaços vazios, vamos colocar dessa forma. Então, se tiver um espaço vazio no corpo humano, entra um tecido conjuntivo. As coisas não podem ficar soltas. Tá? As coisas não podem correr o risco de trocar de lugar. Se você planta bananeira, por exemplo, não é verdade? Então, quem garante a estabilidade, quem garante a amarração das estruturas é o tecido conjuntivo propriamente dito. E esse tecido também, ele forma o arcabouço da pele. A pele humana repousa sobre esse tecido conjuntivo. Ele é rico em fibras, né? Fibras elásticas, colágenas, reticulares, né? Essas fibras que vão dar elasticidade, vão dar o tônus da pele, a pele fica firme. Né? Óbvio que com o tempo essas fibras vão perdendo um pouco da resistência, e aí vão surgindo as rugas, vão surgindo a flacidez, enfim. E aí, nesse tecido conjuntivo propriamente dito, nós temos alguns glóbulos brancos que vão desempenhar um papel importantíssimo como primeira barreira imunológica, tá? No que diz respeito às invasões através da pele. Então, se você se corta, se fura, né? Se você se expõe a um patógeno qualquer que consiga atravessar a pele, mesmo que íntegra, raros conseguem, raríssimos patógenos conseguem. Um exemplo dos que conseguem é a bactéria da leptospirose, né? Leptospira, ele consegue, o nome dele já sugere, lepto é fino, leptospira, é uma espiral muito fina, então consegue atravessar. Então, quando alguma coisa consegue atravessar a pele, íntegra ou não, através de um ferimento, de uma perfuração, não importa, esse patógeno vai dar de cara com o tecido conjuntivo propriamente dito. E vai dar de cara com as células contidas desse tecido conjuntivo propriamente dito, que são os macrófagos. Os macrófagos são as células que vão realizar a fagocitose. Amigos, fagocitose. Então, vamos voltar lá, tá com dúvida? Aulinha de lisossomos. Então, os macrófagos vão realizar a fagocitose. Eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui. Vamos fazer uma sequência. A pele. Né? A pele. E houve uma perfuração nessa pele. E aí, por essa perfuração, micróbios. Bom, vamos fazer uma sequência lógica, né? Uma sequência de fácil entendimento. Você se cortou, perfurou, o que você tem que fazer? Você tem que lavar. Né? A primeira coisa que se faz ao sofrer um ferimento é lavar esse ferimento com água e sabão. Então, esqueçam as crendices populares, água da sal, água da açúcar, água da pó de café. Pelo amor de Deus, pó de café não! Pó de café é uma das coisas mais contaminadas que existem. Principalmente o nosso pó de café, que você encontra de tudo nele, não é verdade? Então, esquece tudo, toda a crendice popular. Lavar com água e sabão. Por quê? Você lava com água e sabão, você elimina, né, com uma margem de 90% dos micróbios que entraram por ali. Os 10% que sobreviveram à lavagem,
vão ser fagocitados. Olha aí. Vão ser fagocitados. Fagocitados. E aí, amigos, é só deixar o tempo agir, né? O próprio tecido conjuntivo vai contribuir para fechar o ferimento de dentro para fora, não é isso? Fazendo a famosa cicatrização, correto? Ah, mas eu não lavei. Bom, se você não lavou, aquele monte de micróbio entrou. Se aquele monte de micróbio entrou, aquela meia dúzia de macrófagos pode não dar conta do recado. Se não der conta do recado, você precisa de ajuda. Que tipo de ajuda? Quero lembrar a vocês que mais abaixo passam os vasos sanguíneos. Mais abaixo passam os vasos sanguíneos. Correto? A pele ela não é vascularizada. Os vasos sanguíneos estão no tecido adjacente, no tecido abaixo. Não é verdade? Então o que vai acontecer? Eu preciso chamar reforços de dentro desses vasos sanguíneos. Que reforços são esses? Os nossos neutrófilos, por exemplo. Mas como chamar esses neutrófilos? É nessa hora que entram os mastócitos. Qual é a função dos mastócitos? Bom, os mastócitos, eles vão produzir duas substâncias importantes. A histamina e a heparina. Amigos, a histamina é um vasodilatador. Vou repetir. A histamina é um vasodilatador. O que é um vasodilatador? Ele faz o vaso dilatar. Como esses vasos são capilares, são formados por uma única camada celular, quando esse vaso dilata, ele permite um espaçamento entre as células. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar essa histamina, vou atuar nesse vaso e esse vaso vai dilatar. Quando esse vaso dilata, ele permite a saída de glóbulos brancos lá para o local onde você está precisando de ajuda. Ou seja, eu chamei reforços. Perfeito? O nome da saída dos glóbulos brancos dos vasos sanguíneos para ajudar fora dos vasos sanguíneos, para ajudar no tecido conjuntivo propriamente dito, esse fenômeno se chama diapedese. Diapedese. A diapedese é a saída dos glóbulos brancos para combater o patógeno lá fora. Perfeito? Quem faz isso? Histamina. E o que é heparina? A heparina é um anticoagulante. Então, amigos, olha só. A histamina é um vasodilatador. E a heparina é um anticoagulante. Por que eu preciso de um anticoagulante? Porque repare uma coisa, quando eu faço a vasodilatação, não sai só glóbulos brancos, sai sangue de um modo geral. E ao sair esse sangue, as plaquetas são obrigadas bioquimicamente a iniciar um processo de coagulação, porque o sangue está extravasando. E se houver a coagulação, a diapedese cessa. Olha que loucura. Então eu já faço a diapedese e impeço que ela seja impedida de acontecer. Vou repetir. Eu
promovo a diapedese. E o que iria atrapalhar a minha diapedese? A coagulação. Porque o sangue está saindo, está extravasando, né, do vaso sanguíneo. Então, o que eu faço? Eu já coloco também uma substância que é um anticoagulante, que vai impedir a coagulação. Muito bem. Como é que vai ficar essa região? Essa região, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, essa região depois da diapedese, ela vai ficar mais quente, ela vai ficar mais vermelha. Perfeito? Ela vai ficar mais edemaciada. O que é isso? Edema, ela vai ficar inchada. E aí, a briga está comendo solta. Né? Aí a briga está uma loucura. É glóbulo branco comendo bactéria e bactéria querendo multiplicar, e célula epitelial morrendo. E aí produz um líquido, né? Que é um resto de células mortas, células vivas, glóbulo branco, bactéria. Né? Por que é o nome desse líquido? Pus. O pus é o resultado dessa briga. Que poderia ter sido evitada se você tivesse lavado bem, mas arde. Deixa. Agora ficou assim. Aí você vai dizer assim, tá inflamado, né? Tá infeccionado, né? Tá inflamado. Deu ruim. Deu ruim. Porque, inclusive, meus amigos, o próximo passo, se isso tudo aí não der certo, é você usar os plasmócitos, que são produtores de anticorpos. Os plasmócitos produzem anticorpos. É a última forma de defesa. Aí agora tu vai ter que limpar essa ferida, agora tu tem que passar antisséptico, né? Agora pior ainda. Se eu tivesse lavado lá atrás, não tinha esse problema. Não é verdade? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito curioso. Vamos recapitular? Você lavou, não lavou. Se lavar, elimina. Um pouquinho que ficar, os macrófagos resolvem. Não lavou, os macrófagos não resolvem, você pede ajuda. Como você pede ajuda? Aos mastócitos. Histamina e heparina. Vasodilatador, saída dos glóbulos brancos, diapedese, e eles vão lá ajudar, correto? Isso é um extravasamento de líquidos. Essa região vai ficar inchada, quente, vermelha, não é isso? A heparina impede a coagulação, ou seja, deixa acontecer, dá continuidade, né? Dá continuidade, e aí você tem um quadro inflamatório. E aí você vai no médico. E aí o médico vai dizer assim, vou receitar para você um anti-inflamatório. Mas peraí, a inflamação não é a resposta imunológica? Quanto mais glóbulos brancos saírem para combater, não seria melhor? Por que eu tenho que tomar um anti-inflamatório? Porque a inflamação não está sendo produzida pelo micróbio. A inflamação, entenda, está sendo produzida pelo meu sistema imunológico. Porque eu cometi um erro lá atrás de não limpar bem o ferimento. Por que tomar o anti-inflamatório? É simples de entender. Porque quando eu abro os espaços nos vasos sanguíneos para saída dos glóbulos brancos, eu também permito a entrada dos micróbios. Olha, não tinha pensado nisso. Ali não tem placa de mão única, proibido entrar, só sair. Né? Então, quanto mais tempo você se expõe a um processo inflamatório, mais tempo você se expõe a um micróbio daquele driblar todo mundo e entrar na corrente sanguínea. Ah, mas se ele entrar na corrente sanguínea, ele vai encontrar um monte de gente lá para bater nele. Tomara. Tomara. Mas você quer correr o risco? Não.
Então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse negócio. Vamos primeiro bloquear essa diabetes, vamos interromper isso e vamos tratar essa ferida de fora para dentro, não mais de dentro para fora. Correto? Agora a gente vai desinfetar essa ferida, fazer uma sepsia, vai botar lá um antisséptico, vai dar um jeito nessa ferida aí, de fora para dentro. Correto? As pessoas que têm, por exemplo, crises de bronquite, né? O que é a bronquite? A bronquite é exatamente essa resposta a nível de alvéolos pulmonares. É exatamente essa resposta a nível de alvéolos pulmonares. Os alvéolos recebem líquido do sangue. E aí eles encharcam de água e isso dificulta a hematose, impede as trocas gasosas. Por isso que um dos principais remédios para o tratamento das crises de bronquite se chama antihistamínico. E como é que as coisas fazem sentido? Por que tomar um antihistamínico? Eu tenho que entender a função da histamina. A função da histamina é induzir a diapedese. Só que essa diapedese leva a saída não só de glóbulos brancos, mas a saída também de plasma, a saída de glóbulo vermelho, a saída de plaqueta. E se isso vai para dentro de um alvéolo pulmonar, onde ali só deveria haver trocas gasosas, o oxigênio entra, gás carbônico sai, e se impede, atrapalha. Por isso que na crise de bronquite, na crise de asma brônquica, sei lá, né, a pessoa não consegue respirar e fica aquele ruído, um barulho horrível, que é um barulho de água, tem uma água atrapalhando. Então tome antihistamínico para travar essa vasodilatação e permitir que seja feito o contrário. Seja feita a drenagem desses líquidos. Correto? Então, macrófagos, fagocitose, mastócitos, histamina e heparina para a diapedese, plasmócitos, produção de anticorpos. Ok, meus amigos? Continue com a gente, já eu volto com informações sobre vacina, sobre imunidade, e dá o seu like, vai lá, se inscreve no canal, diz lá o que você gostou, ajuda a gente, dá uma sugestão. Hoje, por exemplo, o sistema imunológico foi uma sugestão, né? Pediram uma aula de sistema imunológico. Então ajuda a gente aí, ver o que você está precisando aí na tua região, na tua escola, no teu concurso, o que você ainda está com dificuldade. Vamos embora, traz para cá que a gente tenta fazer isso aqui. Tá bom, gente? Grande abraço!